Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos então a correção das nossas atividades da segunda unidade da apostila do segundo bimestre, onde o gênero textual trabalhado é notícia. A prof passou para vocês um link da aula do positivo, onde a professora deles contextualiza um pouquinho para vocês também, e daí ela pede para que vocês parem lá e leiam a notícia. A partir desse momento, a prof não pediu para que vocês continuassem, porque agora vocês continuam vendo com a prof a notícia e as atividades, certo? Então, a partir de agora, somos nós. Nós vamos ver aqui sobre a robô Sofia, que sonha em ser tão inteligente quanto os humanos. Então, todas as nossas atividades vão ser sobre esse texto aqui, que a prof lá do positivo pediu para que vocês lessem, e a prof pediu então para fazer os exercícios a partir da página 29. Então, como a prof já explicou para vocês, para as nossas aulas não ficarem muito longas e cansativas, você faz a leitura do texto, e daí, quando voltar aqui, a prof faz a correção com vocês das atividades, comentando. E se vocês tiverem qualquer dúvida, anotem lá no ClassUp e a prof responde para vocês nas próximas aulas, ok? Então, vamos lá. Página 29 da apostila. Todo mundo tá com a página lá aberta? Lápis, borracha na mão, vamos lá? 5. Relacione cada palavra da coluna da esquerda com o sinônimo à direita, de acordo com o sentido usado no texto. Então, aqui nós temos Android. Android, a gente relaciona com robô, então marque letra B. Rosto, com fisionomia. Conjunto de trabalhos realizados, catálogo. Lista, inventário. Desenhista industrial, designer. E programa, software, ok? Número 6. Todo texto é escrito com um propósito. Com que objetivo a notícia lida foi escrita? Então, normalmente a gente já imagina, notícia é para quê? Informar. Opa, aqui já tem informar. Então, nós já saberíamos a resposta automaticamente. Então, notícia não apresenta opinião, notícia não quer convencer o leitor, notícia quer informar. Então, essa questão aqui é uma questão possível de prova. Então, nós temos o nosso trabalhinho hoje, no final da manhã, lá que a prof passou o link para vocês, e vai ter uma pergunta sobre notícia. E provavelmente a resposta vai ser parecida com essa, porque a característica do texto notícia é igual, certo? Então, informar ao leitor um fato relevante. Nesse texto é a criação de um robô capaz de interagir com as pessoas. Então, 6C. Agora vamos para a página 30. Complete o quadro com as informações solicitadas. Então, essas informações você pegou lá do seu texto. A data da publicação. Então, a data foi dia 8/6/2017, às 10h17. Aqui tem uma anotação que não precisa vocês fazerem, que é para a gente lembrar lá que o destaque para os alunos que as notícias da internet informam não só a data da publicação, mas também o horário. Então, isso aqui você não precisa anotar, porque notícia de jornal ele não mostra o horário, é só o dia. Autor. Aqui tem o autor da nossa notícia. E onde foi publicada? No BOL, no site brasileiro de notícias e variedades. Ok? Então, aqui tem algumas explicações que não precisam ser anotadas. Então, você anota lá, 8/6/2017, às 10h17, o nome do autor ou da autora e no BOL, um site de notícias e variedades. Próximo. Há sempre um título na notícia. Releia o título do texto e responda as questões de 8 a 11. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos.
O título estabelece uma comparação. O que está sendo comparado? Então, a robô Sofia com os humanos, ok? Robô Sofia com seres humanos. Essa comparação aparece também em outro momento do texto. Assinale-o. Então, aqui a gente marca a terceira opção onde diz: tenho emoções robóticas muito rudimentares, que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu a Sofia. 9. Um adjetivo identifica a característica humana que se espera que Sofia desenvolva. Então, o que a Sofia quer ser? Olha lá, ó, aqui tem um pedacinho ainda. Inteligente. E foi isso que a gente anotou ali. 10. Segundo o título, espera-se que essa característica seja mais forte em Sofia? Não. Mais fraca? Também não. Equivalente entre Sofia e os humanos. 11. No título de uma notícia, usa-se muitas vezes o tempo presente dos verbos, mesmo que o fato já tenha acontecido. Sublinhe o verbo, indique se está no presente, passado ou futuro. Então, a gente colocou o verbo lá em cima, sonha, sublinhado. Veja lá. Sonha. E nós colocamos que está no presente, presente do indicativo. B. Assinale o efeito de sentido do uso desse tempo verbal no título. Então, ele indica que a ação de sonhar é momentânea, ou seja, que é apenas no momento da fala, ou ele indica que a ação de sonhar se repete com frequência? A gente colocou que se repete com frequência, não é momentânea. Nós já estamos, então, na página 31. Se você não está conseguindo acompanhar, pare, anote também as dúvidas e volta no vídeo. Leia o texto abaixo. Então, você lê esse textinho que diz que em um parágrafo chamado lead, que nós temos lá na notícia, como a prof explicou, o título, às vezes o subtítulo, o lead, que normalmente é no primeiro parágrafo, e o corpo todo da notícia. Então, no lead é informado ao leitor o que, quem, quando, onde, por quê. Então, ele pede para você localizar o lead da notícia sobre o robô Sofia e completar o quadro a seguir. Então, o que é o fato? O que aconteceu? O robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial. De quem está falando? Está falando do robô Sofia. Quando isso aconteceu? Durante a Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial. A data você não vai precisar anotar porque não foi informada. Onde isso aconteceu? Informações sobre a cidade onde se realiza a conferência, que é Genebra. Certo? Todos anotando? E por quê? Porque a Sofia tem grande variedade de expressões faciais, responde a perguntas que têm uma pele que dá sensações de tato. Então, por que ela foi ali a estrela? Porque ela tem expressões faciais, responde às perguntas e tem uma pele que dá a sensação de tato. Vamos para o próximo? Muitas vezes o lead da notícia está no primeiro parágrafo, porque o redator dessa notícia colocou o lead em outro parágrafo e não no primeiro. Apresenta hipótese. Então, ali, a resposta é pessoal.
Mas você tem que verificar que não existe resposta certa ou errada nisso. As tuas hipóteses é que vão dizer se ficou certo ou errado, porque você tem que me dizer a sua opinião e comprová-la. Então, você pode dizer, por exemplo, que falando sobre inteligência artificial ali, ia chamar mais a atenção do leitor para que ele continuasse lendo do que fazer ali apenas um resuminho do que estava acontecendo, certo? Uma das possibilidades. Que ele quis chamar mais atenção para o texto, então ele começou com algo que ele achou mais interessante. Ok? Opa, voltamos lá. Então, a gente colocou ali que ele resolveu colocar ali as características da Sofia antes, porque ele achou que seria mais interessante, mais fácil para o leitor compreender. Número 13. Depois do lead vem o corpo da notícia, com os detalhes da informação e explicações de como aconteceu o fato. Numere as informações abaixo conforme a ordem em que aparecem no corpo da notícia. Então, primeiro nós temos a explicação das ações que o Android realiza de forma autônoma e de outras que exige a intervenção de um programador, que a gente colocou na resposta de cima que o autor achou que isso chamaria mais a nossa atenção do leitor. Depois nós temos aqui a descrição de como o robô foi desenvolvido e como ele atua. E em terceiro nós temos comentários sobre o que se espera da evolução da robótica. Então a nossa resposta da 13A ficou 1, 3 e 2. E nossa última página de correção de hoje é a página 32, que diz assim: assinale a alternativa incorreta sobre as informações do corpo da notícia. Então, nós marcamos como incorreta. A resposta de Sofia no 5º parágrafo é um exemplo de questão complexa comentada no 6º parágrafo. Então, ali você também tem um comentário, aqui, ó, que diz que é um exemplo de que o robô consegue manter conversa sobre temas específicos, cinema, nesse caso, como informa no 3º parágrafo. Então, aqui você tem a explicaçãozinha, certo? Então, essa está incorreta, porque ele faz referência ao 3º parágrafo. 14. Além do relato, são citadas falas, depoimentos relacionados ao fato noticiado. Qual é a pontuação empregada para indicar essas falas? Então, essas falas do nosso texto estão entre aspas. Em geral, os depoimentos no texto contribuem para os depoimentos é para dar credibilidade às informações, para deixar o leitor crente de que o que ele colocou ali não é nada inventado, porque notícia tem que ser fato verídico. C. Os depoimentos dados aos jornalistas e reproduzidos na notícia tanto podem acrescentar informações sobre o fato noticiado, como expressar opiniões. Releia os trechos e assinale o que apresenta uma opinião. Então, ele colocou uma fala lá. Então, não foi o jornalista quem falou. Ele colocou, acrescentou uma informação ali, acrescentou uma fala. Aqui, ele quer saber qual dessas dá opinião. Então, na última tem. É realmente apaixonante, talvez um pouco horrível, porque pode mudar o mundo, afirmou, acho que é Hanson. Letra D. No trecho que você marcou no item anterior, que palavra expressa opinião? Então, a gente colocou aqui que é apaixonante. E apaixonante, a que classe gramatical ela pertence? Apaixonante expressa a avaliação ali e é um adjetivo, mas nós temos aqui horrível também, que também pode ser indicado como adjetivo e também é uma avaliação. Então, na letra B, a gente colocou apaixonante
e horrível, os dois são adjetivos. 15. No texto predomina uma visão positiva ou negativa sobre o desenvolvimento de robôs cada vez mais inteligentes. Compartilhe suas ideias com os colegas e professor e registre suas conclusões. Então, aqui, novamente, você vai colocar o seu ponto de vista lá. O que você acha no texto? Ele deixou mais claro as coisas boas ou ruins? Nós temos ali que eles defendem o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, ele está ciente dos riscos, mas ele vê esse aumento na tecnologia, essa melhora da tecnologia, de forma positiva. Então, nós colocamos ali que eles veem o desenvolvimento de forma positiva. Certinho? Beijo carinhoso da Prof. Tati e até a próxima aula. Tchau, tchau.